Olá, nosso tema de hoje é corretor de sucesso. 6 passos para a vitória. Corretor de sucesso. Como obter sucesso na corretagem de imóveis? A gente tem 6 pontos para que você, corretor, possa seguir e ganhar muito dinheiro. O primeiro ponto que a gente analisa e acha que é um dos mais importantes e é o começo da caminhada, é você ouvir o seu cliente, ouvir as necessidades do seu cliente. E dentro das necessidades do seu cliente, você fazer uma análise dentro da sua carteira de imóveis, o que você pode oferecer para ele. Você já foi no médico? O médico, você entra, olha, doutor, dá licença, senta aí. Ó, eu vou te passar tal remédio, pode ir embora. Não, o médico vai te ouvir, vai fazer uma anamnese, perguntar para você o que você está sentindo, quando começou a sentir, para ele poder entender qual que é a sua doença, te dar o diagnóstico e prescrever o remédio. E por que o corretor de imóveis é diferente? O corretor de imóveis não é diferente. Ele precisa ouvir o cliente, perguntar para o cliente por que ele quer comprar aquele imóvel, quais são as necessidades geográficas da família dele. Às vezes a pessoa não sabe exatamente o que quer comprar, está com dinheiro, quer comprar um imóvel e compra e se arrepende, faz uma má compra. E aí ele se arrepende. Um bom corretor, um corretor de sucesso, ele atende os anseios do cliente. Ele pergunta por que você quer comprar um imóvel, onde sua família estuda, onde seus filhos estudam, onde o senhor mora. E eu vou um pouco além, Rogério, que primeiro, ao você ouvir o seu cliente, na verdade, o cliente vai te conhecer também. Então, o cliente não vai comprar, primeiro, se ele não souber que tem uma empresa de credibilidade por trás de você, se você não for um corretor de confiança e se dentro do objetivo e das necessidades dele, ele não vai satisfazer essas necessidades e vai ter algum ganho com isso também. Então eu normalmente analiso por esses 3 pilares. E é nesse momento que você vai ouvir o seu cliente, é onde você vai passar tudo isso para ele também em relação a você, para gerar a confiança e a credibilidade. E depois que ele entrar nesse critério de confiança com você, aí você vai direcionar o negócio daí para frente. Exatamente isso. Então, como médico, ouviu o cliente, fez as perguntas poderosas para ter as respostas certas, o corretor faz o diagnóstico, faz um relatório e vai na busca do imóvel pretendido. E aí vem o segundo pilar, que é o foco no foco do cliente. Exato. É meio redundante falar, mas é o foco no foco do cliente. Você tem que estar focado no que o seu cliente quer. A palavra é foco no foco. Sim, você vai focar no foco do seu cliente. Você vai enxergar com empatia. Você vai enxergar com os olhos do cliente. Você vai perceber a necessidade do cliente na busca. Então, vamos lá. O seu cliente diz o seguinte, ó, eu posso gastar até 500 mil reais, eu preciso morar próximo à Dutra ou próximo à indústria, mas também próximo de uma escola, porque eu não quero gastar dinheiro com passagem escolar para meus filhos, e a minha casa precisa ter 3 quartos, não tenho necessidade de suíte. Você vai buscar o foco do cliente, você vai entregar para o cliente possibilidades dele encontrar o desejo. O cliente está trabalhando o dia inteiro na fábrica, ele já falou que quer perto da fábrica, pois ele trabalha na fábrica, então ele não tem tempo para procurar o imóvel. A sua maestria está em trazer para ele, levar a ele objetos que vão fazer sentido na compra. Exatamente. Feito isso, liga para o cliente e fala, cliente, vamos agendar a visita? E aí inicia-se o terceiro passo. E aí eu acho que tem um outro ponto que é surpreenda para ser surpreendido. Eu costumo falar isso, surpreenda para ser surpreendido. Surpreenda seu cliente, dê mais do que o mercado às vezes oferece. Seja um corretor diferenciado,
busque se atualizar, buscar conhecimento, entender do seu negócio, para você passar essa credibilidade para o seu cliente e ele ver assim, não, eu estou no corretor certo, eu estou sendo bem assessorado, está esclarecendo todas as minhas dúvidas, não está oferecendo risco para mim no negócio que eu vou fazer, e aí você surpreendendo, dando mais ao seu cliente, você vai ser surpreendido. De que forma? Com a venda, efetivando a venda, às vezes o cliente se sente tão satisfeito que dá até uma bonificação a mais e ele vai indicar você para outras pessoas que se tornarão seus clientes futuros. Exatamente. E essa surpresa, né, Alex, é sempre fazer mais combinado. Eu lembro uma vez, brevemente falando, que durante a negociação o cliente falou assim, ai, que vontade de tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Eu fiz questão de saber que horas que ela estaria em casa e a hora que ela chegou na casa dela, passado 15 minutos, eu mandei o motoboy entregar um café quente e um pacote de pão de queijo. Eu surpreendi a cliente. Essa cliente nunca mais esqueceu e me mandou vários outros clientes. Estamos na era da tecnologia. Se o seu cliente é estressado, tem muito ocupado, vai filmando, vai tirando fotos, vai enviando no WhatsApp do cliente. Ele já vai fazer uma pré-seleção do que ele quer e quando ele sai no tiro certeiro. E aí você tem que buscar, como você falou, dentro dessa surpresa, às vezes você vai ter que precisar primeiro gastar até para ter essa satisfação do cliente para depois você ter o retorno. E aí, dentro dessa questão também, um outro ponto importante, dentro de uma venda, e aí eu também entro na questão de você dar segurança para o cliente efetivar o negócio, vem um outro pilar, que é a análise de documentos, né, Rogério? Exatamente. Então a gente está chegando no quarto pilar. Primeiro pilar, ouvir o cliente. Segundo, foco no foco do cliente. Terceiro, surpreenda para que seja surpreendido. E o quarto, faça a análise dos documentos do imóvel. E aí eu digo o seguinte, normalmente quando é uma imobiliária, já tem um suporte jurídico por trás. Qualquer dúvida que o corretor tiver, ele tem esse suporte. Mas se você é um corretor independente, nem que você tenha que pagar, às vezes, num caso mais complexo, para um advogado analisar e ajudar a te dar uma solução, vale você fazer isso na busca da satisfação do seu cliente. Por isso que eu digo, busque conhecimento, se aprimore, estude, faça curso, não perca tempo de pensar que isso não vai trazer benefícios para você. Pode não trazer imediatamente, mas no futuro, você se tornando cada vez mais um corretor especializado, você vai ser diferenciado no mercado. Exatamente isso. Trazer segurança com o documento imobiliário é você, primeiro, garantir a sua responsabilidade civil como advogado, que tem a previsão. O corretor de imóveis tem que levar segurança para a negociação. O corretor de imóveis tem que entender de legislação. Sabendo de tudo isso, trazendo convicção, sendo um corretor surpreendente, sendo um corretor com empatia junto ao cliente, ele está iniciando a caminhada para o sucesso. E aí vem na questão de surpreender o cliente, vem o nosso pilar número 5, que é prepare o imóvel para mostrar para o cliente. A gente vê aqui no mercado americano, por exemplo, eles têm a abertura do dia de visitação, porque eles preparam o imóvel para receber. E aqui no Brasil, às vezes, se você entrar no site de imobiliária, você vai ver umas fotos que, roupa espalhada em cima da cama. Você vê que nem para poder apresentar o imóvel, essa pessoa teve um cuidado na apresentação. E às vezes eu conheço corretores de imóveis, donos de imobiliária, que tem um fotógrafo exclusivo para poder tirar as fotos do imóvel para poder postar. Agora você imagina numa visitação. Chegue antes, prepare o imóvel para mostrar para o cliente, né, Rogério? Sim. Para você dar uma boa impressão daquele imóvel também na hora da visitação. Isso aí, né, a gente parte do princípio que um corretor de imóveis de sucesso, de impacto, ele tem um pouco de conhecimento de como se comunicar. As pessoas, enquanto clientes ou enquanto interlocutores, receptores de mensagem, eles recebem, às vezes, do meio visual, do meio auditivo, do meio sinestésico, a comunicação,
E você preparar o ambiente, o imóvel, para que o cliente se sinta confortável e tenha a percepção exata daquele imóvel, da maneira que ele recebe informação, por exemplo, um visual. Ele vai chegar no imóvel, vai ver se está limpo, se está bonito, se está pintadinho. Você chega lá no imóvel sujo, feio, ele vai, você não, nem quero. E na verdade poderia ser o imóvel do sonho. Mas a forma em que você levou o produto, ele falou, não, nem quero. E aí perde-se uma venda por conta de um pequeno detalhe. Essa receita é um pequeno item que põe a cereja no bolo. Coincidentemente, ontem eu estava assistindo um programa sobre corretores, né, internacionais, e tem um exemplo clássico disso daí que você falou. O corretor atendeu um cliente que o imóvel dele já estava 3 meses com exclusividade num outro corretor e não conseguiu vender. Ele foi lá, preparou o imóvel, trouxe o fotógrafo, a fotógrafa, no caso era uma fotógrafa, mudou as fotos, que as fotos anteriores do corretor anterior eram horríveis, aí ele tirou as fotos padronizadas com a fotógrafa dele, vendeu o imóvel em 3 dias. Imóveis de milhões, entendeu? Por quê? Só da forma como ele apresentou aquele imóvel para o mercado. Então, essa é a diferença. E aí a gente parte para o último pilar que a gente separou aqui dentro da nossa análise pessoal, que é flexibilize o fechamento do negócio, né, Rogério? Então, aí vem a máxima que eu utilizo em todos os meus negócios. Quem flexibiliza, conduz o sistema. Se você oferta apenas uma oportunidade de compra ou uma maneira de fechar o negócio, você limita, você restringe a capacidade do cliente decidir. Já ao contrário disso, você prepara o sistema de forma em que o comprador tem 3, 4, 5 opções de fechamentos, sem impactar para o vendedor. Ah, mas como isso? Bom, uma das formas de empréstimo bancário, outra forma é uma entrada, uma parcela de uma diferença, outra forma é a condução, isso através de escritura, uma escritura pró-solvendo, enfim. O corretor de sucesso que determina o conhecimento de como flexibilizar um fechamento, é a hora que vai entregar o imóvel, então ok, como o senhor quer pagar? Poxa, eu estou pensando assim e assim. Ok, faz assim assim e também pode fazer dessa maneira, vai ser melhor para o senhor, eu converso com o vendedor. E mostrar para o vendedor talvez a vantagem daquela proposta também, que às vezes ele vai deixar de vender, um imóvel que já está há tempos para vender não está vendendo, e mostrar para ele que às vezes é uma boa proposta e ele fechando evita de ficar mais um tempo com o imóvel no mercado, né? Exatamente. Então aí está a flexibilização. E aí eu te pergunto, o que você está esperando para ser um corretor de sucesso? Busque conhecimento, cresça na sua profissão, vá buscar. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo que diz o seguinte: o sucesso é o objetivo na constância. O sucesso é a constância no objetivo. Então, se você tem o seu objetivo, no meio do caminho, vá buscar. Se qualifique, seja diferente e tenha sucesso. Obrigado. Se você gostou, curta, dê um like e se inscreva. Também estamos no BBI Podcast. Obrigado.